Olá pessoal, vamos a mais um vídeo, né, referente às cônicas. A gente está trabalhando aqui com a elipse, a hipérbole e a parábola, né, mas não propriamente com a equação, né. Então, por que cônica? Porque é justamente as equações que é gerada pelo cone. Então, quando eu passo um plano, né, um plano aqui, ó, horizontal, você vê que esse eixo daqui, ó, ela gera a circunferência, né? Que foram as equações que a gente já estudou. Aí se eu vou mudando a angulação desse plano, né, vai justamente gerando aquilo que a gente está estudando, que no caso a gente já viu aí os vídeos da elipse, né? Então vindo na angulação aqui, ó, o que é que acontece? Você vê que o plano, ele inclinado, né? Ele inclinado assim. Então aqui eu vou ter uma elipse. Se eu inclino ele mais um pouquinho, né, mais um pouquinho, aí eu chego na minha parábola. E na minha hipérbola é justamente colocando ele aqui, né? É como se eu estivesse pegando o plano e fazendo um recorte assim, ó. Então só essa parte daqui que está em aberto aqui, ó, relacionado ao cone aí, né, que eu peguei um cone aqui justamente para fazer essa ilustração, que seria a minha hipérbole. Fica mais claro quando você pega uma ampulheta, né, e aí dentro dessa ampulheta vocês vão inclinando. Então a proporção que você vai inclinando, quando você coloca a ampulheta assim, você vai ter um círculo, né, ao redor aqui, o círculo, como a gente tinha mostrado. Aí se você faz a inclinação aqui um pouquinho, né, você tem elipse, essa inclinação ela aumenta um pouco mais, aí você gera hipérbole. E se você bota a ampulheta deitada, né, pense que são dois lados da ampulheta. Aqui eu estou mostrando em um só, mas são dois lados. Você vai ter justamente a hipérbole. Então hoje, referente às cônicas, vamos trabalhar um pouquinho a hipérbole, né? Então, dentro aí da nossa trajetória aqui, e o que é hipérbole? Como a própria definição diz, né? Sendo F1 e F2, F1 e F2 os pontos, né? Os pontos fixos aí, o conjunto de pontos P, tais que o módulo, né, da distância de PF1 a PF2 é igual a 2A, é denominado hipérbole. Então ele está me dizendo o que, né, relacionado a isso. Se eu pegar qualquer ponto aqui, né, eu fiz o desenho relacionado ao cone, você vê que é justamente esse corte aqui, né? Então aqui a circunferência, aqui esse corte aqui, ó, é justamente a nossa hipérbole. Então vamos dizer o seguinte, né? O que que ele está trazendo referente à definição? Eu vou desenhar aqui, né? Fazer um desenho braçal mesmo. Vou desenhar aqui o foco 1 e aqui vou dizer que é o foco 2. Então ele está me dizendo que se eu pegar um ponto P, aqui qualquer, né? Então essa distância de P, né, desse ponto P para F1, F2 é igual a 2A. Então, o que é que seria a distância? Né? Então, ele está dizendo que a distância, vou chamar aqui de P1, de P1, F2, ou melhor, P1, F1, desculpe, né? De F1 a P1, menos a distância de P1 a F2, de P1 a F2 é igual, em módulo, né, a 2A. Né? É isso que ele está me dizendo. Tranquilo? E aí, o que é que acontece? Nós temos aqui os elementos da elipse, né, que a gente já está vindo trabalhando, que aí o foco 1, né, F1 e F2 é foco, A1 e A2 é chamado de eixo real, né? A1 e A2, está em cima do X. B1 e B2 é o eixo imaginário,
né? Que é justamente essa reta aqui de secção, né? Que corta o eixo real. A distância focal, a distância de F1 até F2 é 2C, né? Que é chamada de distância focal. A excentricidade, que é C sobre A, ela sempre será maior do que 1. E aí vale a relação de Pitágoras, né? Porque se você parar para analisar, aqui é A, né? Relacionado. Essa distância aqui, eu estou pegando para a parte de cima, mas vale para a parte de baixo, é B. E essa distância daqui para cá, ó, né? É justamente a minha relação C. É a mesma distância dessa daqui. Então aqui é C. Então quando você aplica Pitágoras, o que é que vai acontecer? Você tem que C ao quadrado é igual a quem? Aos catetos ao quadrado, que é B ao quadrado menos o A ao quadrado. Menos não, né? É mais. Né? Mais A ao quadrado. Então essa daí são as nossas relações, né? E quando estudando a elipse, né? A elipse, o valor de A, no caso lá, era maior, né? Como a gente vai ver aqui, relacionado às equações. Então aqui nós temos a equação reduzida no centro na origem, né? E aí, voltando ao que a gente viu, a gente tem o foco 1, né? Que essa coordenada do foco 1 é justamente a distância daqui para cá, que é C, lembra? Que é a distância focal. Então, como ele está em cima do eixo X, então Y é 0. Então vai ser menos C e 0. Foco 2 vai ser positivo C, né? Porque é a distância focal daqui para cá. Então vai ser C e 0. Aí eu tenho o A, que é no eixo real, não é isso? Relacionado, e tenho o valor de B. Fiz a posição. Então, como o centro é na origem, a equação ficaria essa daqui. X ao quadrado sobre A menos Y ao quadrado sobre B ao quadrado. Isso é igual a 1. O outro modelo é esse daqui, né? Que é justamente quando ele está em cima do eixo X. O que é que muda aí? Na realidade, a relação, como ele está em cima do eixo Y agora, o primeiro elemento agora aqui é Y, né? E como eu tinha falado, na elipse o A era maior, aqui não. Aqui é o inverso, né? Então, na elipse lá a gente estudou que o A era o maior valor e... né? Aqui nós vemos o quê? Nós vemos que quando ela está em cima de X, a relação é essa aqui, o gráfico é esse. Quando ela está em cima de Y, o primeiro elemento é Y, então o gráfico ele fica em cima de Y, né? Vamos fazer um exemplo aqui para ver se fica mais claro, né? No exemplo 1 aí, eu dei a função aí, reduzida, né? Com centro na origem. E aí o que é que a gente pode fazer, né? Vamos fazer o gráfico dela. Como é que ficaria? Primeiro processo aqui, né, determinar A, eu já sei que o modelo é essa daqui, porque começa, ó, x ao quadrado, tranquilo? Então esse é o primeiro modelo, né? Então a relação é essa daqui, a primeira equação está relacionada com esse exemplo. Então A ao quadrado é 9, B ao quadrado é 4, então eu tenho como achar o C. Porque a gente viu lá que na equação do segundo grau, como é que faz? C ao quadrado, né, essa relação de Pitágoras, é igual a quem? A ao quadrado mais B ao quadrado. Então, C ao quadrado eu tenho que é 9, B ao quadrado eu tenho que é 4, né? Então, C ao quadrado é igual a 9 mais 4 dá 13. Então, C é igual a raiz de 13. Lembrando, tira a raiz dos dois lados. Achei o valor de C. Agora eu posso fazer o meu gráfico, né? Então, fazendo aí o gráfico, né, que vai ser igual a esse exemplo aqui,
fazendo a mão mesmo. Então aqui é Y, aqui é o valor de X. Como é que vai ficar aqui o meu gráfico? Né? Marcando. Então aqui vale 2, né? Tirando a raiz, e B, ou A vale 3 e B vale 2. Né? B vale 2. Então B, essa parte aqui, né? Essa região aqui é churado, então aqui, daqui para aqui é 3, daqui para baixo é menos 3, né? Valor de B. De B não, é 2, né? Eu botei, desculpe. Então aqui é 2, né? Porque B é 2. O A vai valer menos 3, né? E menos 3. Então menos 3 aqui, 3K. Aqui é o valor de A, né? Eu tinha investido na hora. Mas enfim, né? E aí a gente pode marcar agora o foco, né? Que quem vai ser o foco? O foco é a raiz de 13, né? E raiz de 13, galera, ó, parábola assim, né? Passando. Raiz de 13 a gente sabe que é o número maior do que 3. Então raiz de 13, que é essa distância C aqui, ó. Aqui vai ser meu F1, que é menos a raiz de 13. E aqui eu vou marcar o meu F2, que vai ser mais raiz de 13. Pronto, com isso daí eu finalizo a questão. Né? Vamos para o próximo exemplo. Né? Como é que eu faria agora aí o próximo exemplo? Eu tenho que dividir toda essa equação aqui por 4. Né? Então, quando eu divido por 4, eu vou ter y ao quadrado sobre 4, menos x ao quadrado sobre 4, igual a 1. Né? Porque essa é a nossa equação geral. Então, automaticamente aqui, eu já sei que o exemplo é igual a essa equação, né? O gráfico vai ser desse tipo. Então, como é que eu faço? Eu já sei o valor de A ao quadrado é 4, então A vale 2. Né? Me atrapalhar de novo. B ao quadrado é 4, então nesse caso aqui, B também vale 2. E aí, tranquilo? Tem uma relação que diz que toda vez que o A é igual a B, essa hipérbole ela é equilátera. Né? Então, toda vez que o A é igual a B, a hipérbole é chamada de hipérbole equilátera. Né? Dividir aqui tudo por 4. Pronto. Qual é o próximo passo aqui? O próximo passo é achar o C. Aí a gente já viu que C ao quadrado é igual a ao quadrado mais B ao quadrado. Então, C ao quadrado, A ao quadrado é 4, B ao quadrado também é 4. Então, C ao quadrado é igual a 8. Então, C é igual a raiz quadrada de 8. Vou racionalizar aqui, né? Fatorar. Então, C é igual a 2 raiz de 2. Então, esse daqui é meu C. Né? Fatorando aí a equação. Então, agora eu posso fazer o gráfico. Mesma situação. Y, X, já sei que é em cima. Então, se é em cima, o valor de A aqui é 2. Menos 2, né? Porque ela vai fazer isso. O valor de B, menos 2 e 2. E a distância aí do foco vai estar mais ou menos aqui. Aqui vai ser o meu F2, né? E aqui vai ser o meu F1. Que nesse caso aí vai ser 2 raiz de 2. E aqui vai ser menos 2 raiz de 2. Tranquilo? Vamos aí fazer o exemplo 3. Né? Como é que fica o exemplo 3? Ele diz que uma com eixo real de 8 é a distância focal de 10. Então, o eixo real
eu tenho que lembrar que eixo real ele está falando de quem? De A, de B ou de C. Eixo real ele está falando de A. Então, eixo real é 8, então eu tenho que 2A, né? Eu tenho que 2A igual a 8. Então, isso implica que A é 4, né? Porque 8 dividido por 2 dá 4. Eu tenho que o B não, o C, né? Então, eu tenho que 2C, que a distância focal é igual a 10. Então, 10 dividido por 2 dá 5. Então, eu tenho que C é igual a 5. Pronto. Achei o A, o C, falta achar o B. Como é que eu faço? Eu sei que C ao quadrado é igual ao quadrado mais B ao quadrado. C ao quadrado é 5. Então, 5 ao quadrado igual ao quadrado, que é 4, mais B ao quadrado. Então, aqui vai ficar 25, né? 4 ao quadrado é 16, então menos 16 igual a B ao quadrado. Então, eu tenho que B ao quadrado é igual a 25 menos 16, que dá 9. Isso implica que B é igual a 3, né? Tirando aí a raiz. Com isso daí eu já consigo fazer aqui, esboçar o meu gráfico, né? Relacionado aqui. Então aqui é meu valor de Y, aqui é meu valor de X. Eu tenho... vou fazer em cima do eixo X, né? Relacionado. Então o que é que vai acontecer? Meu gráfico ele será assim. Então, se ele vai ser assim, essa distância daqui para cá é A, então A vale 4, então menos 4, aqui esse ponto é 4, não é isso? O B, que está aqui em cima, quem é meu B? Meu B é 3, e aqui é menos 3. E meu C, que é a distância focal, é 5, então aqui vai ser meu F1, que é menos 5, e o meu F2, que é mais 5. Né? Com isso daí a gente finaliza a aula. Tchau, tchau, obrigado aí, galera, e até a próxima.